eu sou o Edson e esse é mais um episódio do Veiculando o Dr. Monitora. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber aqui o Henry. O Henry que tem uma história, várias histórias bastante interessantes para contar para a gente. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo que você falasse um pouco de você. Onde você nasceu, qual a sua formação e qual que é a sua história aí, até a gente chegar quando você chegou lá em Israel, nessa guerra, nessa coisa séria que tá rolando lá. Claro, Edson, obrigado pelo convite. Prazer estar falando com você, prazer estar falando com o pessoal que está acompanhando a gente. Meu nome é Henry Tecatos, mas conhecido como Henry Kadima, né, no mundo da segurança, no mundo do tiro esportivo também. Eu sou um brasileiro israelense, tenho dupla nacionalidade, nasci aqui lá em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, que fiquei até os 14 anos, sou da comunidade judaica. 14 anos fui para fora do Brasil, morei na Suíça, onde eu me formei em comércio exterior, aprendi o francês lá, fiz minha formação em francês. Você fala 5 idiomas, é isso? Sou fluente em 5 idiomas. Poliglota. Depois da Suíça eu voltei, fiquei um período aqui no Brasil, 6 meses, 1 ano. E aí fui para Israel, né? Em Israel o serviço militar ele é obrigatório, tanto para homens quanto para mulheres. Eu sabia que já ia ter que fazer o serviço militar obrigatório, e como eu ia ter que fazer o serviço militar obrigatório, eu falei... Você chegou lá com quantos anos em Israel? Eu cheguei lá com 20 anos. Com 20 anos, normalmente o ingresso nas Forças Armadas é com 18 anos, mas por eu estar morando fora de Israel, e na época eu estava cursando faculdade aqui no Brasil, eles me deixaram entrar ali com 2 anos de atraso, vamos colocar assim. Um delayzinho de 2 anos. Um delayzinho, exato. Quando eu estava quase acabando meu serviço militar obrigatório, eu recebi um convite para participar do processo seletivo nos órgãos de inteligência e segurança diplomática do governo israelense. Passei nesse processo seletivo, fiquei aí trabalhando 1 ano para o governo de Israel na área de inteligência e proteção diplomática na Alemanha, em Munique. E depois voltei para o Brasil. Eu trabalho na área de segurança e de inteligência a minha vida toda, né? Comecei trabalhando com a família Safra aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Depois eu abri minha própria consultoria voltando de Israel. Então tem uma experiência incrível, gigantesca. Fui chefe de segurança da seleção da Bélgica durante a Copa do Mundo da FIFA no Catar 2022. E mais recentemente eu estava com a minha empresa de consultoria em segurança e inteligência, quando no 7 de outubro de 2023, quando foram o início dos atentados feitos pelo Hamas e os outros grupos terroristas da faixa de Gaza, na madrugada do 7/10 eu abro meu celular em casa antes de dormir, era em torno de 2, 3 horas da manhã aqui no Brasil, e lá já era 5, 6, 7 horas da manhã. E eu já tinha visto a dimensão do ataque. Durante meu serviço militar obrigatório, eu tinha ficado 3 meses na fronteira da faixa de Gaza. Então eu sabia se aquela quantidade, naquele dia, no 7/10 de 2023, quando eu vejo no celular aquela quantidade de terroristas espalhados pelas cidades do sul de Israel, eu já sabia que aquilo era a porta para um grande massacre que viria a acontecer. E na hora mesmo eu tomo a decisão de largar minha família, largar minha casa, largar minha empresa, para depois de 6 anos voltar para Israel e lutar nesse combate. A gente daqui no Brasil tem algumas informações sobre Israel, sobre o conflito, mas propriamente sobre Israel, que não são exatamente tão confiáveis, né? Mas uma das questões que a gente ficou pensando assim, poxa, Israel é uma referência em segurança e militar, né? E a invasão, né, da pessoal da faixa de Gaza, os terroristas, provavelmente não deve ter sido deve ter sido uma coisa montada há muito tempo, né? Porque para furar esse bloqueio de inteligência eles deviam estar planejando isso há muito tempo. Como é que vocês viram lá isso? Como é que eles conseguiram fazer isso? Foi algo que foi planejado durante anos, como você falou. Eles usaram a técnica e a metodologia de todos aqueles que participaram do planejamento desse atentado, nenhum deles estavam usando materiais eletrônicos, então seja notebooks, celulares ou qualquer outro tipo de comunicação que consegue ser rastreável ou hackeada, né? Eles conseguiram deixar realmente num círculo pequeno de tomadores de decisão esse planejamento. E no dia 7/10 eles chegaram aos esquadrões terroristas e falaram: todo mundo pra cima das motos, os caminhões, vamos atacar eles.
Então foi dessa forma que eles conseguiram evitar com que Israel Teve obtivesse surpresa, a informação. então. Foi um ataque surpresa. Na verdade, a inteligência interna, o Shin Bet, o Shabak, eles identificaram que na madrugada mesmo que ia ter um ataque, mas eles não entenderam a dimensão, que ia ser algo tão grande, né? O governo israelense, ele fala de 2.300 a 3.000 pessoas que invadiram Israel. A realidade são outros números, né? Eu tava lá, eu sei. Foram maiores. Foram 11.000 pessoas que invadiram. Nossa. 11.000 pessoas não, 11.000 terroristas, né? Sim. Só que vocês tinham terroristas armados e vocês tinham outros. Isso são vídeos, tá? É tudo comprovado e mostrado no próprio YouTube. Você tem, senhores de idade vindo de muleta. O cara nem conseguindo entrar, entrando em Israel pra roubar, matar, estuprar ou fazer qualquer coisa de pior que eles fizeram. Então, o que aconteceu no 7 de 10 de 2023 em Israel foi o maior massacre contra o povo judeu desde o Holocausto, quando os judeus foram perseguidos pelos nazistas na Alemanha. Meus falecidos avós são sobreviventes do Holocausto, vieram para o Brasil refugiados, né? E infelizmente aí a gente continua sofrendo absurdos como esse pelo simples fato de ser judeu. E é engraçado que as pessoas não entendem que Israel é só a porta de entrada para eles, né? Eles querem, depois de exterminar com Israel e com o judaísmo, coisa que eles nunca vão conseguir fazer, a ideia deles é vir atrás dos católicos, dos evangélicos, de todo mundo aqueles que não sigam ali. Uma espécie de jihad. Exatamente isso, é a jihad, é a guerra santa, né? Então, ou você segue a lei extremista deles, ou eles te assassinam. Tem próprios vídeos no massacre do 7 do 10, quando eles invadiram Israel, deles pegando e assassinando muçulmanos, israelenses muçulmanos, né? Israel é uma democracia, a única democracia do Oriente Médio. Lá você pode ser judeu, budista, muçulmano, católico, a religião que você quiser. E isso vai também para a questão sexual. Tem homossexuais, heterossexuais, enfim, você tem uma liberdade de escolha, uma democracia total, né? E eu imagino assim, é uma ilha de democracia em torno de vários governos totalitários, grupos terroristas. Como é que viver em Israel? Assim, agora nós estamos num conflito, mas antes disso, é um lugar que você fica tranquilo mesmo. Eu sei que tem lá o Domo de Ferro, eu sei que tem uma das melhores, se não a melhor, um exército preparado tanto de inteligência quanto de artefatos militares. Mas como é que é tranquilo lá ou sempre tem uma tensão? Opa, será que a qualquer momento alguém vai começar um ataque? Ou seja, lá no Hezbollah, ou seja, na faixa de Gaza? Não, normalmente é super tranquilo, né? Israel é um local super, super seguro. Falando de segurança pública, a gente não tem problemas de vir ser assaltado. Você sai à noite durante o final de semana, você tem mulheres andando livremente 2, 3 horas da manhã com o celular na mão, onde na maior parte do mundo isso seria perigosíssimo, né? O grande problema em Israel está, obviamente, próximo das fronteiras, onde nós temos os nossos inimigos, que é o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. Mas fora isso, realmente você tem... Eu convido até quem não conhecer Israel aí, porque realmente, assim, todo mundo que vai se encanta e tem uma visão totalmente diferente. Aqui no Brasil, só se fala de Israel, a Globo vem falar de bomba, de terrorismo, e é muito mais do que isso, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, é muito mais seguro transitar em Israel até hoje, no meio da guerra, do que em algumas regiões aqui do Brasil. Com certeza. Aqui você não anda 2 horas da manhã em qualquer lugar. Em nenhum lugar do Brasil, eu acho que você consegue andar 2 horas da manhã. E lá, assim, por exemplo, na época que eu tava no exército, eu dividi apartamento com 2 amigos e 2 amigas. Nós estudamos todos juntos na escola aqui no Brasil e depois todo mundo, em tempos diferentes, momentos diferentes, fomos morar lá. À noite, as meninas saíam, ia pra bar, ia encontrar as amigas, voltavam 2, 3 horas da manhã a pé com o celular na mão, nunca aconteceu nada. Então, assim, é uma outra realidade. E uma coisa que as pessoas não sabem, Israel é um país socialista, né? Apesar de ser um país militar, hoje o primeiro-ministro é de direita, Israel é um país socialista. Tem os kibbutz lá, né? Tem os kibbutz, exato, são as comunidades em Israel que para você morar lá você tem que de alguma forma ceder algo para a comunidade, seja você pagando ali um condomínio ou trabalhando em alguma empresa dentro dessas comunidades. Você pega em Israel, praticamente não existem mendigos na rua, né? Porque essa é a parte boa do socialismo, eles entenderam o quanto era importante a educação pra gente tirar os problemas de drogas na rua, pessoas na rua. Então, acho que graças a Deus eu tive a experiência de morar em vários países e ver
Coisas que funcionam em todos esses países. E hoje, como candidato a vereador aqui em São Paulo, é uma das experiências que eu tento trazer. É ver o que deu certo, tropicalizar, trazer para nossa realidade local e implementar. Você está falando, eu fico pensando aqui, sonhando aqui. Será que um dia a gente vai conseguir andar nas ruas, né, desse nosso país aqui, Brasil, sem essa paranoia? Que a gente nem anda, né? E quando anda, numa paranoia de que a gente vai ser abordado, assaltado, passa uma moto com uma pessoa, das pessoas, você já fica... A sensação de insegurança constante. Exato, a gente tem. E é um absurdo. Se a gente pegar, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem uma captação de imposto monstruosa lá. É algo assim gigantesco. Como a gente tem pessoas andando com insegurança dentro da cidade de São Paulo. Obviamente o Estado ele não tem como estar em todos os lugares, então o efetivo policial não tem como estar em todas as esquinas, mas a gente pode suprir isso com tecnologia, agregando tecnologia e inteligência ao trabalho de rua, que é o que os grandes países e as grandes cidades que são referência em segurança pública fazem. Essa experiência que você teve em outros países que você passou e em Israel sobre segurança pública deve ser bastante interessante, né? Como é que tem uma dimensão, fico imaginando aqui, deve ter uma dimensão de cultural, de educação para a civilidade, de educação, né, para a ética, e também deve ter a parte de repressão, controle, vigília, e que você falou que é tanto de inteligência quanto humana. Como é que funciona um pouco isso lá em Israel? E o que é que dá para a gente trazer para cá? Você que é candidato a vereador, com essa experiência toda, né? Opa, o que dá para trazer para cá? O que você acha que dá para implementar? A gente está falando de um tema ou do outro, mas é que não tem jeito de... Não, claro. São dois paralelos que fazem total sentido. A gente tem que entender que o Estado nunca vai conseguir combater a criminalidade com a mesma força, porque eles não seguem, eles não têm leis, eles não seguem leis, eles não têm éticas e eles não têm deveres, né? A única maneira que o Estado vai conseguir se equiparar ao combate ao crime organizado é implementando equipamentos de tecnologia e inteligência para aliar isso na investigação no combate ao crime organizado. Então hoje nós temos um sistema de reconhecimentos faciais com a capacidade de reconhecer. Você tem a foto de um procurado dele com 18 anos, é a única foto que ele tem. E aí esse cara passa numa câmera com esse mesmo sistema de reconhecimento facial. Agora, com 45 anos, ele consegue fazer a diferença de idade e ver que ele é a mesma pessoa. Se esse cara procurado, ele estiver passando com uma balaclava e um óculos, o sistema de reconhecimento facial, ele pega. Capacete, ele pega. Então, são coisas que a gente tem que entender também e trazer e tropicalizar para nossa realidade. Porque se a gente falar mais Israel, o foco lá 90% é combate ao terrorismo, certo? Aqui o nosso problema é segurança urbana, é um problema de segurança pública. Por isso que eu falo de a gente pegar conceitos de fora e tropicalizar e trazer eles para nossa realidade aqui no Brasil. Isso que você está falando, a ideia de tropicalização, né? Porque muita gente pensa, lá funciona, vai funcionar aqui da mesma maneira que funciona lá. Mas às vezes precisa ter um jogo de cintura para entender a nossa realidade aqui, o nosso relevo social, o nosso relevo geográfico, né? Com certeza, com certeza. A gente pegar, por exemplo, um problema de furto de veículos. Putz, você pega isso na Suíça, que é um dos países que eu morei, é praticamente inexistente. Essa empresa aqui, possivelmente não existiria lá, porque não existe uma necessidade para o público. Agora, já em Israel, que é um país que eu morei, existe sim bastante furtos de veículo. Então a gente vê como a gente tem que tropicalizar e trazer para nossa realidade local, né? Não adianta a gente querer pegar algo que funciona bem numa cidade com 20 mil habitantes nos Estados Unidos e trazer, por exemplo, para São Paulo, que é uma cidade gigantesca, com 20 milhões de habitantes, praticamente. Um perfil bastante eclético, né? Sim, com um tipo de criminalidade diferente, com modus operandi diferentes, com realidades das nossas forças de segurança diferentes também, acesso à tecnologia e todo o resto que a gente já comentou. E é engraçado que a gente pode utilizar de tecnologias que ajudam na segurança urbana, mas vão ajudar também, por exemplo, na circulação, na mobilização de veículos públicos. Então você pode colocar câmeras com faróis inteligentes que vão pegar a questão de fluxos de veículos, dar prioridade para transporte público, dar prioridade para vias que estão mais congestionadas naquele momento do dia e ao mesmo tempo fazer uma detecção, por exemplo, de placas de veículos roubados, ou se já tem um software de reconhecimento facial embutido nessas câmeras. São um tipo de serviço que pode ajudar em diversas áreas ali da cidade. Ué, você está falando coisas aí que eu não tenho a mínima ideia que existisse. Eu imagino que no Brasil, de maneira geral, as pessoas não fazem a mínima ideia de o quanto que a tecnologia
pode ajudar e ser efetiva nisso. E trazer isso para cá, tem essa questão da tropicalização, tem uma questão de custos e tal, mas assim, isso é uma coisa que dá um salto, né? E tecnologia. Mas aí você é especialista também em informação, né? Segurança e inteligência. Inteligência. E de inteligência, eu tô imaginando aqui a parte de tecnologia, achei bem interessante, mas tem a parte de inteligência também, que dá para usar essas informações, né? Como é que você imagina a tropicalização de uma estrutura dessa para cá, para nossa realidade, para São Paulo? Acho que primeiro a gente tem que entender a necessidade de cada local, né? A necessidade de Barueri, ela vai ser diferente da necessidade da segurança pública de São Paulo. A gente tem que, sobretudo, aliar as informações. Então, hoje eu vejo que o poder público ele tem diversos tipos de tecnologias diferentes, com diversas bases de dados diferentes, só que em algum ponto essas bases de dados elas param de se conversar entre si, e ao mesmo tempo a funcionalidade então dos órgãos diferentes. Quando a gente pega a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, trazendo mais para a realidade municipal, no caso do candidato a vereador que eu sou em São Paulo, né? Hoje você pega, a gente teria a possibilidade de você colocar viaturas com sistema de reconhecimento facial rodando pela cidade e captando em tempo real se tem pessoas procuradas andando por lá. E ao mesmo tempo a gente pode deixar não só para pessoas procuradas, como para pessoas desaparecidas. Às vezes você tem uma criança que foi sequestrada durante a infância, foi levada para outro estado, cresceu lá e ela nem sabe que, na verdade, a história dela é uma história diferente, né? Então percebam como a tecnologia ela pode agregar em diversos fatores da sociedade. É uma enormidade de possibilidades, né? É uma enormidade de possibilidades. As cidades elas têm sim poder financeiro e capacidade. Acho que o que falta é gente nova e capacitada com vontade de fazer a diferença. Você falou aqui de tecnologia, você falou de inteligência, e aí eu fico pensando numa outra perna, que é preparação, treinamento para as pessoas. Mas eu quero começar um pouquinho atrás para a gente chegar aqui. Você foi treinado pelo exército israelense. Você lembrou um pouco aqui da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que na Segunda Guerra Mundial o exército brasileiro ele tinha como referência o exército francês, né? Pelo histórico, Napoleão, toda aquela tradição. Aí quando a Alemanha chegou em poucas semanas, né? E detonou com a linha Maginot e invadiu, e a Argentina, ela era aqui do lado, nossos vizinhos, eles tinha a orientação do exército alemão, a estrutura de treinamento. Os brasileiros falaram, e agora? Né? Para onde que eu vou? Aí, então, americanos ajudam aqui, os americanos também queriam a gente como aliado. A referência do exército de treinamento, de estratégias do exército israelense, ela se inspirou aonde? Nos americanos? Como é que essa formação do treinamento, da consciência, da disciplina, qual que é O exército israelense ele pegou por base um pouco de cada exército, vem bastante do exército britânico, porque Israel em si, o território israelense, ele era de mandato britânico até então, né, antes da independência do Estado de Israel, mas nós seguimos diversas diretrizes de linhas. É isso que eu gosto do exército israelense, a gente não pega só uma coisa e fala, vamos seguir essa linha, não. A gente vê o que dá certo em cada coisa, em cada âmbito, e a gente traz para nossa realidade e tropicaliza para nossa realidade de lá. Sim. E é nisso que eu me inspiro, né? Por exemplo, no exército israelense, tudo que dá errado é feito uma investigação. Se eu esbarrar nesse copo e esse copo cair durante o podcast e quebrar, eles vão fazer uma investigação para saber o porquê esse copo caiu e quebrou e por que a gente não deixou ele mais longe. Então eles estudam realmente todos os casos, né? E isso é algo que eu me espelho muito. A gente ver o que dá certo nas áreas de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, de mobilidade urbana, tropicalizar e trazer. Dinheiro tem. E não falta. O que a gente paga de imposto não é pouco, né? E basta querer fazer. Então, aí trazendo para a segurança pública civil, né, das comunidades, o que você acha que... Porque nós temos a GCM, né, aqui, né, que é a própria prefeitura aqui. O que você acha que a gente podia trazer de novo de qualificação e de aprimoramento? Acho que primeiro a gente tem que entender que a GCM
ela é uma guarda civil metropolitana, mas a gente tem que brigar para eles terem um poder de polícia. Isso é importantíssimo. Até porque eles encontram diretamente, eles fazem um patrulhamento e dão de cara com um bandido todos os dias, né? Muitas vezes, eles dão de cara com um ladrão de banco. E aí eles têm que ter o mesmo calibre e o mesmo material para poder responder à altura. Falando da realidade de São Paulo, eu vejo que hoje o efetivo da GCM ele é muito pequeno para a necessidade que a gente tem de segurança pública. A questão que é pouco falado, e eu trago muito e bato isso na minha pauta de campanha, é o terrorismo dentro de escolas. Então, os atentados que são feitos... Começou a pipocar isso no Brasil aqui também, né? Virou febre, virou moda, né? Infelizmente. E ninguém fala sobre isso. Como que a gente vai combater o terrorismo escolar? O aluno ali que ele tem um problema psicológico e ele acorda no dia... Vou matar todo mundo. Ele começa a se preparar uma semana, um mês, chega numa escola com uma faca, com um revólver, com qualquer objeto que possa atingir o outro. E aí como que a gente vai combater isso? É com tecnologia e com fator humano, não tem jeito. A gente tem que ter controle de acesso nas escolas, a gente tem que ter equipes de guarda civis metropolitanas que possam estar ali sim, dar uma pronta resposta para escolas. A gente tem que ter tecnologia de reconhecimento facial com outros softwares integrados para detectar se existem pessoas com atitudes suspeitas ali naquele ambiente. Então a gente vai trabalhar da mesma forma que vocês trabalham aqui com a prevenção, sim, que é o mais importante na área de segurança. A gente tem que também aumentar a prevenção para mitigar a possibilidade dos riscos acontecerem. A gente está falando do setor público, mas eu queria que você comentasse também sobre o setor privado na área de segurança, né? Nós aqui no Doutor Monitor a gente faz rastreamento. Né? De certa maneira, a gente está trabalhando, e às vezes em paralelo, às vezes, né, de complementar ao poder público de segurança. Como é que você vê o posicionamento das empresas de segurança no Brasil? Como é que você vê esse segmento todo e essa interação com o poder público e também com a comunidade? Eu vejo um dos grandes problemas que a gente tem na questão da segurança privada no Brasil é a questão da doutrinação nos clientes ou nas pessoas, né? Muitos dos clientes eles só vêm procurar as empresas depois que o problema já aconteceu. Só coloca a trava na porta depois que foi arrombado, né? Exato, só que mágica a gente não faz, né? Então acho que esse é um dos grandes problemas, é a conscientização, conscientizar o quanto é importante a gente ter um trabalho de segurança, seja num condomínio, seja com rastreamento de carro, de veículo, de moto. O quanto é importante a gente conscientizar, porque senão depois o investimento ele é muito maior, o trabalho ele é muito maior, e eu vejo que falta isso um pouco, a consciência o quanto é importante a gente ter um local com consciência de segurança para entender qual que é a necessidade, a real necessidade, né? E você falando isso, eu fico pensando aqui, quando você pensa em cuidar de um bem, proteger um bem, e você pensa dentro da perspectiva de seguro, o seguro ele não vai atrás de bem nenhum, né? Nenhuma seguradora, nunca a gente viu lá num telejornal, alguém falou assim, olha, a empresa tal de seguros estourou um desmanche ou estava presente, indicou para que a polícia militar fosse lá, eles pagam, né, o chamado prêmio. E isso até cria bastante possibilidade de fraude, porque às vezes, se eu também sou mal intencionado, eu posso querer fazer sumir o meu veículo, ou minha moto, ou o que quer que seja, para pegar o reembolso. Agora, quando a gente fala em segurança privada, tem uma ação de coibição, né? De ir atrás, né? De investigar depois. Tal, que isso movimenta a roda, né? E isso é importantíssimo, até porque se a gente fazer esse paralelo com o seguro, o fato do seguro sempre pagar, né? Isso faz o quê? Você acaba fomentando o próprio mercado de roubo e furto de automóveis. Exato. Né? Diferentemente de você ter o rastreador, onde o rastreador realmente... O cara vai roubar, até ele procurar o rastreador, assim, tem pelo menos ali uns 40 minutos, uma hora para saber onde ele tá. Né? Então é totalmente diferente. É uma forma também de coagir e de diminuir a questão dos roubos. Integrar, né, esse fechamento de círculo, né? Você vai complementando uma coisa com a outra. É um pouco da ideia de vários sistemas de segurança trabalhando numa Smart City, né? Que seria uma cidade inteligente. Então, o mesmo sistema que ele funciona para segurança, ele vai funcionar para mobilidade, para saúde. E a gente vai aproveitando. Desse conceito aí de Smart City.
É importante, é o futuro, né? É Porque o futuro. A gente está falando de segurança aqui, mas isso, como você mesmo disse, pessoas desaparecidas, dê para explorar isso para N setores. Por exemplo, a questão de ter a informação das cidades, né? E das clínicas públicas de saúde, UBS. Pô, a pessoa vai precisar levar alguém para ser atendida, ela não sabe nem qual é o tempo de espera. Isso é muito fácil da gente entregar para a população, gente. É só base de informação em tempos reais. Basta a gente querer para fazer a diferença. E Smart City é o futuro. O problema na política brasileira é que os planos de governos eles se baseiam em cima de 4 anos. E sempre no primeiro e no quarto ano o cara quer lá pra mostrar que faz a diferença pra tentar se reeleger. E não é assim que a gente precisa de um plano, de um projeto de cidade. E não tem continuidade, né? Que dê continuidade. Eu entrei, saiu o antecessor e eu vou fazer do meu jeito e isso aqui não serve. Aí todo o dinheiro que foi investido, tempo, dinheiro e energia foi pro espaço. Esse é um grande problema. A gente precisa de um plano de governo não para 4 anos, é para 15, 20 anos. Onde a gente quer que a nossa cidade chegue daqui 5, 10, 15, 20 anos. E a gente vai seguindo lá. Por exemplo, é um absurdo São Paulo ter um rio poluído como o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. A gente poderia usar aquilo como hidroviária de uma maneira que ia melhorar muito a circulação do trânsito em São Paulo. Você que conhece outros países, já viajou bastante, morou fora, já viu, né, o quanto que em alguns países eles aproveitam esses rios, restaurantes perto, passeio de Você fomenta a economia, você melhora a mobilidade, você melhora a segurança, você traz mais atrações turísticas para a tua cidade. Só tem pontos positivos. E por acaso, hoje eu estava vindo para cá e estava escutando no rádio que o Rio Tietê, esse ano, em comparação ao ano passado, nós estamos em setembro ainda, ele piorou 29% o índice de poluição em relação ao ano passado. Caramba. Ou seja, a tendência, se continuar assim, daqui a pouco a gente vai andar sobre o rio assim, as pessoas vão achar que... vamos ter que andar de máscara do lado, andando de carro para não se contaminar. Vai virar sólido do jeito que está, né? Então, isso que você está falando dá para fazer tanta coisa, né? Interessante. E certamente, talvez até a iniciativa privada tivesse interesse em recuperar e explorar o rio de uma maneira sustentável, né? E isso é importantíssimo, as parcerias públicos-privadas. Como eu disse no começo, o Estado ele não consegue estar em todos os lugares. Infelizmente, o Estado, sim, ele é ineficiente. Ele não consegue ser eficiente 100%, né? E para a gente diminuir isso, para que o Estado seja mais eficiente, a gente tem que ter as parcerias públicos-privadas. Seja na área de educação, por exemplo, onde você vai deixar a infraestrutura e a gestão daquele imóvel na mão de uma escola particular e o conteúdo programático ele continua na mão da prefeitura. Seja na área de saúde, onde você consegue fazer parcerias públicos-privadas com hospitais e clínicas de renome, para você talvez ter um pronto atendimento remoto, para saber se essa pessoa tem realmente a necessidade de ir até uma clínica ou um hospital e nisso aumentar o nível de espera que aguarda lá. Então são vários exemplos aqui que a gente pode trazer. Eu vou entrar um pouquinho mais na política de maneira geral aqui, né, nas papas, te provocar um pouco, depois a gente vai para qualquer canto. Tranquilo. Mas assim, você falou um negócio bastante interessante. Você falou, olha, Israel é um país socialista, quer dizer, tem que os kibbutz, que são tradicionais ali desde 57 foi Isso. 58. 58, a consolidação do Estado de Israel. Então, esses kibbutz lá funcionam, né, com uma comunidade aberta. Ao mesmo tempo, nós temos um primeiro-ministro lá que é de direita, assim como eu sou de direita também. Mas o que é interessante nisso tudo é que Israel, de certa maneira, ele convive com esses contrários de uma maneira produtiva, né? Não fica preso nem de um lado e nem do outro, né? Então, eu acho que interessante da sua experiência de vir de lá é conseguir entender os posicionamentos políticos, né? Direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita, e entender que, para além disso, existe uma possibilidade de construção de propostas e coisas, né, que não fica preso em uma ideologia e política. Travada. É aquele conceito de acharem que a pessoa de direita, o candidato de direita ou político de direita, ele não pode falar sobre educação ou saúde, que são pautas normalmente usadas por candidatos da esquerda, e é a mesma coisa que o candidato da esquerda não pode falar de segurança pública, por exemplo. Eu acho que a gente tem que escolher sempre os nossos políticos, os nossos representantes, dentro das ideias de projetos, postura e ética que eles têm. Que eu tenho visto muito aqui no Brasil, né?
até fora também, né, que a gente tem acesso a alguma informação mais confiável que vem de fora, a gente tem que ficar atento com as informações. Eu tenho visto que nos debates dos candidatos se pauta mais a discussão em questões ideológicas do que de propostas. Aqui, poucos minutos que a gente está conversando, você colocou um monte de coisa interessante. Cidade inteligente, como é que funciona, né, usando tecnologia, usando treinamento específico, né, propostas. Essas propostas são de direita e esquerda. Faça a mínima diferença isso, não faz diferença, né? Não vai fazer a diferença na nossa cidade, entendeu? Que é a eleição municipal, então a gente quer saber se a saúde vai melhorar, se minha cidade não vai estar cheia de buraco, se eu não vou ter sensação de segurança na minha cidade, se a educação vai estar boa. É isso que interessa. É isso que o povo quer. Eles não querem saber. Que lado você vai. Isso não vai resolver o problema de ninguém. Aliás, vai aumentar o conflito, né? Exato. O conflito e a divisão. De ideias estéreis, né? Porque ideias que não são estéreis são aquelas como proposta, como você está apresentando aqui. Né? E é isso que eu tento trazer. Putz, apesar de eu ser um cara de direita, eu não quero que isso impeça que o cara do centro-esquerda volte em mim. Porque eu tenho boas propostas, entendeu? Então é importante trazer isso para as pessoas que, putz, até que ponto é bom a gente fazer essa divisão totalitária entre direita e esquerda. É sim importante para a gente saber qual que é a linha ideológica de cada um. Mas no final a gente precisa achar... trincheirado nesses cantos. A gente precisa achar um bom senso e um consenso para trazer a melhoria para a população. E sobre... a gente falou bastante de segurança, você falou sobre saúde, de maneira geral, assim como você, na sua plataforma para a vereança, que você coloca alguns pontos nas outras áreas? Eu vejo que hoje, por exemplo, a gente poderia facilitar a questão dos nossos atletas olímpicos, né? Então o Brasil ele sempre foi uma referência na questão do esporte. Não só no futebol, já fomos referência no vôlei, tivemos Senna na Fórmula 1... Apesar de ser um esporte um pouco mais elitista, exato, pela questão de custo. Mas hoje uma das grandes dificuldades são os nossos atletas na idade de escola. Então os meninos que estão em categorias de base de atletas olímpicos, de esportes olímpicos, onde eles têm dificuldade de você continuar o estudo e acabar e ser um atleta. Normalmente 90% das vezes eles largam o estudo e continuam sendo atletas. E a parcela de atletas que viram profissionais depois, ela é 2%. Então, normalmente o menino chega com 18, 19, 20 anos, onde as portas começam a se fechar no mundo do esporte, e aí ele fica sem ter o que fazer. Eu, quando eu estive na Suíça, fiz a minha formação, eu era atleta olímpico, eu era atleta de elite no basquete, né? Eu joguei a Euroliga, a Liga da Europa, então eu tinha horários especiais dentro dos meus estudos, onde eu tinha os horários para eu estudar, os horários para eu ir treinar, os horários de viagem, obviamente o entendimento do professor que a questão da carga de material que ele me passava para estudar tinha que ser diferente do aluno que tinha 100% do tempo livre para poder focar nisso. Então essa é uma das grandes preocupações que eu tenho também. A gente primeiro, a melhorar o nível dos nossos atletas olímpicos, que hoje a gente viu que teve uma queda no Brasil bruscamente. Sim. O esporte, ele tira as pessoas da rua, ele passa a educação, ele passa a ética. Eu sei disso porque desde pequeno eu fui colocado no mundo de esportes, primeiro com artes marciais, depois futebol, depois fui pro basquete, fiz natação, fiz todo esporte que você pensar. E o quanto é importante a gente deixar essa possibilidade para o atleta de elite, o atleta realmente de alto rendimento, que ele tenha a possibilidade de ter uma formação e consiga ali depois ter umas costas para segurar ele. Sim. Caso precise, né? Os americanos têm esse engajamento entre o ensino universitário, né? E o esporte, né? Gigantesco. Eu fico imaginando aqui quantas escolas nós temos. As prefeituras tomam conta do ensino fundamental. São milhares de escolas, né? Falando especificamente da cidade de São Paulo, onde você é candidato, são milhares de escolas. As escolas todas, né, a maior parte delas tem alguma quadra lá. O nível de conservação dessa quadra, dessa estrutura é outra história. Mas assim, tem professores. E os projetos de educação esportiva não utilizam isso, né, de uma maneira sustentável. Se você pegar em São Paulo, vamos falar do futebol. Você tem 4 grandes clubes na cidade de São Paulo. O Santos é um grande clube, mas não está na cidade de São Paulo, então eu não vou trazer. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e a Portuguesa. Você colocou nessa ordem de paixão ou não? Também. Não, então deveria ser o Corinthians o último, aí o Palmeiras a primeira.
Cara, como a gente não tem hoje parcerias entre esses clubes de futebol com as escolas, porque o próprio professor de educação física ali, ele pode ver um menino diferente e ele vai ser o cara que vai fazer a diferença desse menino chegar e virar um profissional no futuro. E ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade, por exemplo, de trazer um ensino integral, onde o aluno ele estuda ali da manhã, das 7 da manhã a meio-dia, a 1 da tarde, almoça e depois já tem uma van que leva ele ali para um clube fazer um treino de futebol. Você tira a criança da rua, você tira ela da exposição das drogas que estão na rua, você traz a ética, você traz conhecimento, o respeito, que é importantíssimo. A partir daí você começa a se moldar uma sociedade, né? E a gente tem que lembrar que as crianças de hoje em dia, elas são os tomadores de decisão do futuro. Sim. Eles vão ser os advogados, os presidentes, os diretores de empresa, os gerentes. Ou, se não fizermos nada, chefe de quadrilha. Exatamente, exatamente. Que eu não tenho dúvida que vão ter esses também. Mas não me venha falar que é por falta de opção. Porque, cara, eu já vi cara fazendo entrega de iFood com um braço, com uma mão, com a mochila do iFood e andando de bicicleta. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não engulo isso de falarem que é por falta de oportunidade. Quem quer realmente seguir a linha ética e seguir a linha do certo, vai lá e faz, independente das dificuldades. Isso traz a gente para a educação. Exato, o quanto a educação é importante, né? E aí por isso que eu faço esse paralelo com Israel. Israel viu isso e foca muito na educação, né? Por exemplo, os nossos pilotos de caça da Força Aérea, eles começam a ser selecionados com 14 anos nas escolas. Olha só. Então eles começam, o exército começa a pegar os melhores alunos, as melhores notas, fazem um acompanhamento, colocam eles em cursos específicos, para quando chegar com 18 anos, esse menino vai ser aproveitado, vai ser levado para o curso de piloto, vai trabalhar na Força Aérea e depois possivelmente saindo de lá vai ter um trabalho em alguma companhia aérea em qualquer lugar do mundo. Ou seja, ele consegue ter uma perspectiva, né? Uma visão de futuro, uma linha de futuro, saber por onde a gente tem que caminhar. A gente tem as startups em Israel, né? Então Israel é a nação empreendedora, local que mais tem startups. Por que a gente não consegue aproveitar esse tipo de tecnologia, trazer a tecnologia para cá, fazer mais startups, usar? Pô, São Paulo é uma cidade, o mundo inteiro conhece São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem um orçamento maior que de muitos países. Muitos países, falando de Brasil, de muitos estados também. Então, por isso que a conta não fecha, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Eu acho que o fato também da gente estar vindo com pessoas novas para a política é importantíssimo. Caras novas, com novas energias, que não tenham as mesmas manias dos antigos políticos. Que tragam propostas concretas, viáveis, factíveis. Exatamente, efetivas, coisas que dão certo lá fora e vamos trazer para nossa realidade aqui. Eu já trabalho com parcerias públicos-privadas há algum tempo, né? Então mediando tecnologia para a polícia, para governos. Então, sei muito bem o quanto isso é importante. Eu ia falar um pouco com você sobre essa história do social, né? Do distribuição de renda que a gente tem, de condições da periferia. Mas uma parte que você falou é interessante, que se você trabalha no esporte, você está trabalhando isso. Se você trabalha com educação, você também já está trabalhando isso. Mas o que mais dá para se pensar para a gente, pelo menos, mitigar, né, diminuir um pouco as condições socioeconômicas? O pessoal que está na periferia, quem está no centro todo mundo vê, mas quando está na periferia, às vezes não tem saneamento básico, né? Absurdo. Em plano de 2024, você ter locais na cidade de São Paulo sem saneamento básico, sem estrada, né? Estrada de terra. Isso é um absurdo, né? Realmente a gente tem que ter uma atenção muito maior a essas comunidades carentes. Acho que você mudando esses locais, começam primeiro você dando o básico que o Estado precisa dar, que é saneamento básico, educação, transporte, que você tenha transportes que chegam naquela região. Um outro absurdo que tem: como que a gente tem hoje em pleno 2024 o ônibus rodando na cidade de São Paulo sem a possibilidade de dar um ar-condicionado para o trabalhador? O Estado tem licitações milionárias com as empresas, a prefeitura tem licitações milionárias com as empresas de ônibus, e essa empresa de ônibus não consegue nem fornecer um ar-condicionado para a senhora que acorda às 5 horas da manhã, pega 2 horas de transporte público lotado para trabalhar 8 horas e depois pegar mais 2 horas de volta. Assim, a gente tem que dar uma infraestrutura básica, gente, também. Não é só cobrar, né? A gente tem que também dar um básico. Uma das coisas que me incomoda muito é a questão da máfia das multas, a indústria das multas que rola na cidade.
Hoje os radares eles não estão mais para proteger e que os acidentes... Máquinas arrecadatórias. Exatamente. Hoje o radar ele não é colocado mais para evitar que tenha um acidente ou que a pessoa passe do radar de velocidade. É para ver um erro da pessoa num momento... Você tá parado no trânsito, você pegou teu celular, a câmera viu o farol, viu, bum, tá multado. Porra, onde que a gente tá vivendo? A gente quer prejudicar o trabalhador ou a gente quer favorecer eles? Então isso são coisas assim que me incomodam e que eu venho para combater esse tipo de coisa. Essa indústria da multa é bizarro o que acontece, cara. Esse tema que você tá falando é interessante, é mobilidade e transporte público, né? E a gente em São Paulo, eu fico imaginando assim, se na cidade de São Paulo nós tivéssemos uma classe média maior e as pessoas tivessem mais acesso a adquirir veículos, aí o caos estava instaurado de todo... Não que não se deseje isso, mas do jeito que está, já não se vai para lugar nenhum, os horários de pico tudo travado, as pessoas... nem todo mundo se sente confortável, não por ser fresco, não, mas não se sente confortável por questão de horário. Então, no transporte público, como você disse, não tem ar-condicionado, lotado, tem o aumento de tarifas, mas você não vê em contrapartida novos canais melhorias no transporte público. Só aumenta o custo, mas não melhora o serviço, né? E a gente sabe que outros países, Munique, você citou Munique. Munique é uma cidade cosmopolita, gigante. Mas, assim, o trânsito lá não é esse caos que está aqui, mas o pessoal, transporte público, ônibus, e lá... As coisas funcionam, né? E lá você compra durante o mês todo aquilo e as pessoas... É para amostragens que eles vão ver se você realmente comprou ou não. Se for fazer isso aqui, quebra tudo. Quebra tudo, exato. E é muito importante. A gente pode agregar também a segurança pública na questão do transporte. Então, por que não ter o mesmo sistema de reconhecimento faciais em rodoviárias, estações de ônibus e dentro dos próprios ônibus? Pra gente detectar se entra naquela linha de ônibus um violador, um estuprador, um cara procurado, um cara que assedia mulheres e crianças dentro de transporte público. Então perceba como uma coisa vai fechando o ciclo da outra e vai melhorando as coisas para a cidade, né? Você falou em segurança e mobilidade, recentemente teve até não sei entrar no mérito da questão, da história do crime organizado aqui em São Paulo, fazer lavagem de dinheiro usando, inclusive, algumas redes de transporte que oferece serviço para a prefeitura. Quer dizer, além disso tudo, tem essa coisa do crime organizado na cidade de São Paulo, que não está só na cidade de São Paulo, está no país todo e até internacional. O Estado financiando o crime organizado. O crime organizado já está dentro das instituições públicas, isso a gente sabe já há muito tempo, né? Mas esse exemplo que você pegou, Edson, é perfeito. Então, o dinheiro da trabalhadora que ela acorda, ela paga lá a passagem de ônibus dela, tá indo pro bolso do crime para comprar fuzil e munição para atirar contra a nossa polícia. E para assaltar os nossos bancos e para assaltar as casas, os carros e tudo aquilo que a gente já sabe. E você, como estava no Exército de Israel, teve acesso a armamentos de primeira linha. Como é que é o armamento da nossa polícia aqui? Eu acredito que hoje, nos últimos anos, o armamento, falando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo que eu vejo, ele melhorou muito, né? Então, tem as pistolas Glocks que chegaram, fuzis novos. Então, realmente, eu vejo que com o governador Tarcísio, a Polícia Militar melhorou muito. Hoje eu vejo que a gente precisa isso para a Guarda Civil Metropolitana, né? Agregar a tecnologia. Eu sei que eles receberam equipamentos novos, mas ainda não é suficiente. Questão de você ter operadores de drone com capacidade de fazer buscas pela cidade. Pô, quanto você não reduz o custo em vez de você enviar um helicóptero, subir a tripulação inteira, a gasolina e tudo, o tempo de que você tem de resposta. Às vezes você pode suprir isso com drones, né? Então realmente são coisas da gente ver, entender a realidade local e mudar essa realidade que está acontecendo hoje. E meio ambiente? Como é que você vê meio ambiente? A gente falou um pouco do Rio. Do Rio, né? Você vê... Do Rio Tietê, né? Não é no Rio de Janeiro, é do Rio Tietê. Exato. Meio ambiente, cara, eu vejo pouca conscientização do povo, né? Isso é uma coisa que eu sempre aprendi, e eu aprendi com meu pai. Uma vez, quando eu era criança, joguei um papel no lixo, bateu e caiu fora. Aí ele falou, você não vai pegar? Eu falei, não. Ele falou, moleque, vem cá. Você vai pegar sim, porque se você não for pegar, alguém vai pegar por você.
E não é o papel deles. Então acho que a gente tem que começar primeiro pela conscientização. Obviamente a questão da despoluição, tentar um trabalho de despoluição hoje no Rio Tietê é uma coisa que demora anos, pelo menos 15 a 20 anos, né? Você vê latas de rua hoje na cidade de São Paulo, cara, é lixo em tudo que é lugar, né? Então acho que isso tem que aumentar também na questão da coleta de lixo, mas entrando nesse problema, a gente entra no problema da questão da mobilidade urbana, onde durante o dia é impossível que os caminhões de lixo fiquem transitando pela cidade, porque você vai aumentar muito mais o fluxo de trânsito. Então é um dos grandes desafios também que eu vejo para a cidade de São Paulo. E passa também pelo saneamento básico, que muitas vezes, né, que faltam locais. Não é privatizado, tem que depender do Estado chegar lá e não chega. Ainda aqui na região sudeste, ainda isso é um pouco melhor. É mais desenvolvido, né? Você vai para Nordeste, para Norte do Brasil, cara, é uma loucura. Parece que você tá vivendo uma realidade paralela em alguns bairros que você vai. A gente está conversando aqui, eu fico pensando coisa, porque não é todo dia que a gente conversa com uma pessoa que tem essa experiência que você tem, não é todo dia que a gente conversa com alguém que tem um monte de propostas bastante interessantes e diferentes, que eu acho que tem que ser divulgada mesmo. Parabéns para você que você tem. Obrigado. Se colocado em vários outros lugares para expor essas ideias, que eu acho que a gente falta muito conteúdo no debate político, né? Seja em todas as instâncias, seja municipal, estadual ou federal, falta muito conteúdo nesses debates nos últimos anos, né? Eles perdem mais tempo atacando o oponente do que trazendo as soluções. Exato. Mesmo, as propostas, né? E acho que o povo tem que entender também que, assim, a gente traz as propostas, mas não depende só daquela pessoa que você elegeu para que essa proposta saia do papel. Né? Então é muito importante que o povo tenha um conhecimento disso, porque às vezes fala, você prometeu isso e isso não aconteceu. Pô, mas um exército de homens só não existe, né? Não existe um Rambo. Exato. Mas assim, eu falei Rambo porque na minha cabeça tá aqui, eu quero falar da guerra, né? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem as informações que chegam de vários pontos e muitas vezes são contraditórias. Informação sempre é uma... Quando não é em primeira pessoa, né? Ela sempre um relato do... Eu disse que disse, né? Sim. Disse-me que disse. Que eu ouvi, que alguém contou. Mas você esteve lá. Sim. Você esteve lá, né? Então, hoje o que chega na nossa comunidade é essa questão, olha... O Israel hoje está over, né? Na reação. Mas será que está over mesmo? Tem esse debate que tem uma raiz, pode ter uma raiz até antissemita, né? Eu vejo muitas pichações, não assim, mas fora do Brasil também, né? Gente com bandeirinha lá, Palestina e tal. Normalmente é sempre os esquerdistas wokeistas, né? É sempre esse pessoal. Sem querer entrar nesse mérito, eu queria ver o que acontece lá mesmo. Né? Bom, o que aconteceu... Essa coisa de matar criança... No dia 7 de outubro, os grupos terroristas de Gaza invadiram Israel, sequestraram, mataram, estupraram, degolaram, fizeram as coisas assim que... Até sobreviventes do Holocausto falaram que não acreditaram as coisas que eles viram. Mulheres grávidas tiveram a barriga aberta, feto retirado, com ela viva ainda, com o pai amarrado no sofá. Queria perguntar para as pessoas que acham que qual que é a reação proporcional para alguém que entra no teu país e faz isso? É uma guerra, obviamente que é uma guerra. E infelizmente você tem civis e pessoas que acabam morrendo numa guerra, principalmente em Gaza, onde os grupos terroristas se utilizam da população como escudo humano. Então eles se escondem em hospitais, eles se escondem em escolas. O problema dentro de Gaza é a doutrinação que foi feita pelos grupos terroristas na sociedade palestina. O Hamas, ele não coordena só politicamente Gaza, né? Ele coordena também a parte da educação, o Ministério da Saúde. Então vamos supor, Israel vem aqui, bombardeou esse prédio, tinham 5 terroristas. Eles soltam em 5 minutos. Tiveram 150 mortos, 23 crianças, 40 idosos. Ué, como em 5 minutos, 10 minutos, vocês sabem a quantidade de pessoas que foram... Então, esse é um dos grandes problemas. E os grupos terroristas hoje, eles são especialistas em fazer isso. A informação e a contra-informação pública. O fato como eles constroem a informação e amarram isso para tentar mudar o viés ideológico das pessoas. E, obviamente...
Você tem sim civis que são feridos, infelizmente, durante o combate, mas eu posso assegurar que o exército israelense, ele não mata civis inocentes a esmo como dizem que fazem ou como os próprios grupos terroristas eles fizeram. Pelo contrário, o governo de Israel ele se preocupa tanto para mitigar as perdas de inocentes que isso acaba trazendo um maior número de soldados mortos, porque eles acabam deixando de fazer o que tem que ser feito para entrar num consenso, e ali é sempre onde a gente tem soldados que são perdidos para evitar pressão internacional ou pressão política. Eu vi um relato, acho que foi seu, que à noite apareceu uma criança. Isso foi dentro de Gaza, é isso. Isso. Como é que foi essa história? A gente estava dentro de um acampamento em Gaza, um acampamento militar, né? Quando eu digo acampamento, é um prédio que a gente tomou e ficou como base segura, né? E à noite, não só à noite, o dia inteiro você tem as posições de guarda, né? Por ser uma zona de combate, você tem que ter as posições de guarda para ter certeza que as pessoas que estão transitando naquele ambiente não tem nenhum terrorista ou qualquer outra pessoa vindo atacar. Cara, qual que é o nível de adrenalina? Desculpa interromper, mas qual que é o nível de adrenalina que dá? Você tá ali no escuro, numa guarita improvisada. Não é nem guarita, é de pé ali, aí você pode ter um maluco aí de chinela havaiana, né? Você tem chinela havaiana lá, de civil, que tá armado até os dentes e você... Qual que é o nível de adrenalina dali, cara? É que assim, você tem que pensar que a minha cabeça, ela funciona diferentemente das pessoas, dos civis, porque né? Você tem um treinamento. Eu tenho treinamento, eu já passei por situações, já vi, já fiz. Então, quando eu entro numa situação de combate ou de sobrevivência, minha cabeça, ela opera totalmente diferente no modo sobrevivência, né? E também no modo de não panicar, no modo de você não estressar. Depois eu quero que você fale do treinamento, mas deixa eu terminar, porque eu não deixo terminar, eu fico perguntando. A gente don't panic, organize, né? Então, nunca panique. Pense e organize, né? Então, a questão de respiração, isso ajuda muito na questão da adrenalina e dos momentos de angústia, né? Porque você ajuda a entrar mais oxigênio no teu cérebro, isso te ajuda a relaxar. Então são várias coisas que você vai aprendendo durante o serviço militar. É guerrilha urbana, né? É escombro. Os túneis, né? Eles saem de qualquer rato, qualquer buraco, atiram uma RPG, uma granada e fogem. E esses túneis não é de hoje, isso aí eles vêm construindo ao longo do tempo. Isso, né? A última operação militar do terrestre dentro de Gaza tinha sido 2014, né? Desde então, de 2014 a 2023, não haviam tido operações militares em grande escala. Tiveram operações de comando, como a gente entrou por 3 vezes durante o período militar obrigatório para procurar túneis dentro de Gaza. Eu, com a visão noturna, via os caras do Hamas a 30, 40 metros da gente, e os caras nem imaginavam que a gente estava lá. Agora é uma guerra, é algo totalmente diferente, né? Civil em todos os lugares, prédios destruídos, explosivo dentro das casas. E trazendo de novo o relato ali do acampamento. Dentro de Gaza, a gente estava nesse acampamento, tinha as posições de guarda, certo? Você tem uma senha e uma contrassenha, principalmente no período da noite, quando você quer sair do local onde você está dormindo para ir fazer xixi ou qualquer outra necessidade. Obviamente não tem banheiro, então você faz na areia ali, no morrinho ali que tem. Então quando você sai do local que você está dormindo para ir lá, você tem que se identificar com as posições de guarda para não te atirarem. Então tinha uma senha e uma contrassenha. A nossa lá na época era Wakef Wakef, que quer dizer em árabe atenção, atenção. E se respondia Tzahal Tzahal, que é em hebraico exército, exército. Aí uma certa noite, um soldado nosso do pelotão vê um vulto passando no meio do acampamento à noite. Ele grita Wakef Wakef em árabe e responde em árabe, não responde em exército para ele. E Deus quis com que ele não atirasse. Então ele joga a lanterna a uma menina, uma criança. Pálida, a menina estava claramente doente, assim. Pegamos a menina, levamos ela pra tenda do comando. E lá tem algo que chama telefone vermelho. O telefone vermelho é um telefone de emergência para caso os nossos rádios parem de funcionar. E também se a gente precisar de algum interrogatório, alguma informação instantânea do serviço de inteligência. Tem especialistas lá em inteligência e interrogatório. Isso, exatamente. A gente colocou em contato com o pessoal do serviço de inteligência. Eles começaram a fazer perguntas, a indagar
a menina, né? Ela falou, o meu pai ele é um coronel do Hamas, ele me pegou no segundo dia de guerra, primeiro dia de guerra, desde então a gente tá dentro dos túneis, e agora ele me colocou, me tirou do túnel pra ser uma shahid. Uma shahid é dentro da ideologia deles, é alguém que vai morrer pela ideologia da Guerra Santa. Isso, a própria filha. A própria filha. Aí começaram a perguntar, como assim? Ela falou, então, ali você tem um ponto com uma câmera que meu pai colocou, ele falou que ia ficar gravado pra toda a nossa família, o grande feito que ia fazer. E, resumindo, o que eles fizeram? O próprio pai, que era um oficial de um grupo terrorista, guardou a filha em cárcere privado dentro dos túneis. Chegou no momento do combate, que eles precisavam fazer informação e contra-informação pública, e ele colocou a filha dentro de um acampamento militar à noite, esperando com que o exército israelense atirasse nela, para essa câmera filmar e mostrar que o exército mata crianças. Então você vê o tipo de doença mental que esses caras têm. Tiveram terroristas no começo da guerra. No começo da guerra, o papel do nosso batalhão foi enfrentar os terroristas que haviam entrado em Israel. Então a gente limpou todo o sul de Israel. Kibbutz por kibbutz, fomos indo casa por casa, limpando peça por peça. Dentro de um kibbutz, Kibbutz Reim, que foi do lado da onde teve a rave, a nova, a gente entra, tem um terrorista, a gente neutraliza ele, cai pra dentro da casa. Entra dentro da casa, vai seguindo o rastro de sangue, chega no quarto de uma menina. Menina menos de 10 anos, sem cabeça, a perna aberta, cheio de sangue entre as pernas, na parede pichado com sangue da menina, Brigadas Al-Qassam, que é o nome da brigada militar do Hamas. O corpo foi pra perícia tanto do terrorista quanto pra menina, e o sangue também. Encontraram sêmen no meio do sangue, o mesmo sêmen do terrorista que a gente neutralizou ele fora da casa. Ela, depois matou. Exatamente. Então esse é o tipo de doente mental que a gente combate. Eu já enfrento isso como... E o que as pessoas têm que entender é que a guerra de Israel não é contra o povo palestino. É contra os grupos terroristas que estão lá dentro e que mantêm a própria população em cárcere privado também. Porque os líderes do Hamas hoje, os que sobraram, né? Eles vivem em hotéis 5 estrelas no Catar ou em hotéis de luxo na Turquia. Nenhum dos líderes do Hamas estão realmente lá, lutando, sofrendo, morrendo. Só o povo deles, né? E a guerra de Israel não é e nunca foi e nunca será contra o povo palestino. Você tem centenas de palestinos que moram em Israel que são totalmente favoráveis ao governo israelense, porque sabem realmente qual que é o peso de você ter uma democracia. Isso ali na faixa de Gaza. E agora, como é que está hoje a situação? Você deve ter informações melhores. Hoje, tá mais ou menos sob controle ali? Hoje nós temos ainda 109 reféns dentro da faixa de Gaza. Obviamente, infelizmente, nem todos eles estão vivos. Ainda tem crianças de colo, crianças de 1 ano, crianças de 3 anos, idosos, mulheres. E infelizmente, muitas das mulheres a gente acredita que hoje não, há 2, 3 meses atrás, que daqui um mês tá fazendo daqui 3 semanas tá dando 1 ano dos atentados. Mulheres que foram estupradas em cárcere e infelizmente provavelmente já deram luz decorrente do estupro que sofreram durante o sequestro. Então eu não entendo como alguém em sã consciência pode defender o Hamas, o Hezbollah ou qualquer outro grupo terrorista. O que as pessoas têm que entender também, Israel hoje vive uma guerra em múltiplos frontes. Estourou em guerra no dia 7, só que no dia 8 já começaram os ataques do Hezbollah vindo do Líbano, os ataques das milícias iranianas vindo do Iraque, os ataques dos Houthis no Iêmen. São todos grupos terroristas financiados pelo mesmo país, que é o Irã. A guerra, na verdade, então, é Irã e Israel. Exatamente, só que o Irã se utiliza dos proxies, né, que são aquelas milícias próximas de Israel, para atacar o governo, não só o governo, como principalmente os civis, né? Diferentemente do exército israelense, onde nós vamos e atacamos alvos militares, eles vão lá e atacam a esmo para acertar e matar qualquer tipo de pessoa. Na faixa de Gaza, então, ainda existem os reféns, então tem bastante trabalho lá para um bom tempo ainda. Até os reféns voltarem vivos ou mortos para casa, o trabalho lá em Gaza não acaba. E ao mesmo tempo, você falou em várias frentes, uma frente agora com o Líbano, né, com o Hezbollah. Isso. E que começou quase depois... Um dia depois. Um dia depois começaram já os bombardeios. E
E como é que fica a política entre o Líbano e Israel nisso? Porque está no território libanês, lá soltando bomba em Israel, né? Hoje o Hezbollah, que é o grupo terrorista, eles têm um braço político de dentro do parlamento libanês, né? Então, realmente, quem controla o Líbano é o próprio Hezbollah, o grupo terrorista. E eles se utilizam das mesmas técnicas que o Hamas. Eles se escondem dentro de hospitais, dentro de escolas e utilizam a população como escudo humano. Esse é o álibi deles. E quem tá falando isso não só sou eu. São também os terroristas que foram presos em Gaza e tem o relato deles, é só as pessoas colocarem no YouTube, deles falando que a gente se esconde realmente em escolas, em hospitais, porque tem duas opções. Ou você vai e ataca e destrói o alvo, e se você atacar, vai ter a pressão política porque tinham lá civis, ou você vai deixar um terrorista livre andando e vai eliminar ele em um outro momento. É um dilema. Eu imaginando assim, fazendo um paralelo, lógico que não dá para fazer isso de uma maneira completa, mas um paralelo. Você entra numa comunidade aqui no Brasil, seja lá no Rio de Janeiro, seja aqui em São Paulo, entrar lá e ser cirúrgico é muito difícil. Muito difícil. Só diz isso quem nunca botou o pé no combate e nunca trocou tiro com ninguém. Você ser cirúrgico nesses ambientes é dificílimo. Até porque você tem uma parte da população, a menor possível, que ajuda o crime organizado ou até os próprios terroristas trazendo para a realidade, né? Então, obviamente, a polícia, o exército, eles tentam ser o menos letal possível contra aqueles que não devem. Mas numa situação de um combate, de uma guerra urbana, hoje o que vivem, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas favelas, é uma guerra. Eu não entendo hoje como o governo brasileiro não se utiliza do exército brasileiro para poder operar nessas áreas e dar apoio para as polícias. Porque hoje, pra gente combater a criminalidade no Rio de Janeiro, é só entrando de blindado e guerra mesmo, cara. Guerra mesmo, entendeu? Que já saiu da dimensão. Os caras usam hoje drone com granada para explodir policial, para explodir outras facções. Exatamente o que acontece na Ucrânia, exatamente o modus operandi que o Hamas utiliza contra as tropas israelenses em Gaza. Então, os caras têm lá .50, tem armas que... Por isso que eu falo. Recentemente até levaram umas metralhadoras para derrubar helicóptero aqui do desviados do quartel, né? Por isso que eu falo, belicamente o Estado nunca vai conseguir se equiparar com a criminalidade. A gente tem que se equiparar, obviamente, ao máximo belicamente e depois entrar para de tecnologia e inteligência. Senão fica a merda que tá, cara. Agora, só voltando lá pro Hezbollah, essa ação que teve, o pessoal do Líbano e o Hezbollah dizem que Israel, até onde eu vi, Israel não se pronunciou. Nem vai se pronunciar. Mas uma ação, assim, de uma inteligência espetacular, né? Eu não estou querendo falar sobre, assim, matou muita gente, mas, assim, é um negócio, uma operação de infiltração. Eu fico imaginando como é que... Porque quem vai se comunicar por pager hoje em dia e por... qual que é outro que explodiu? Rádio. Rádio. Walkie-talkie. Walkie-talkie. Quem? É só quem está fazendo coisa estranha, né? Então, assim, consigo preparar esse negócio, consigo vender para os caras e a ideia foi... Cara, coisa de filme, né? Eu acho que assim... Eu tenho a dúvida de até que ponto realmente tinham explosivos, material explosivo dentro desses aparelhos. Eu acredito que em um ou outro sim, mas eu tô na dúvida se Israel realmente não tem uma tecnologia nova que tá fazendo a mudança de jogo. Te digo porque operacionalmente, você colocar explosivos em 3 mil... Eu só tô falando dos bips, não tô falando nem dos rádios, porque nos outros dias... No dia seguinte, explodiram um rádio walkie-talkie, smart TV e fechaduras eletrônicas. Isso eu não estava sabendo. Então, isso me trouxe uma incógnita, uma dúvida, porque operacionalmente no mundo de inteligência, para você pegar uma quantidade, uma carga de 3 mil bips, você colocar ali 20, 30 gramas de explosivo, depois tem que lembrar que esse material ele vai ser enviado, ele vai passar por vários aeroportos, por vários cães farejadores, vários sistemas de revista, certo? Como que você vai esperar e como você vai ter certeza que todos esses 3 mil bips ninguém vai achar explosivo ou vai suspeitar ou alguém vai deixar esse bip cair no chão e ele vai detonar pela questão do atrito, né? Por isso que eu acho que assim, a missão ela foi sensacional,
Mas eu tô suspeitando que existe alguma arma tecnológica que tá fazendo a diferença nessa história. Por outro lado, isso é apavorante, né? Você imagina se essa tecnologia cair na mão dos terroristas, né? Sim, mas ali eu acredito que dentro ali do serviço de inteligência, quem deve ter acesso a realmente apertar o botão deve ser 2, 3 pessoas. Porque essa sim é cirúrgica, né? Essa sim é cirúrgica, porque se você pega os vídeos, você vê um monte de cara no meio da população civil, disfarçado como se não fosse ninguém, explodindo, né? E, pô, ver cara do mal se dando mal é muito bom, né, cara? É muito bom. E a questão depois no dia seguinte, de Smart TV, de fechadura eletrônica, como que você coloca explosivo em todos esses lugares sem ninguém perceber? Eu acredito que Israel tem a inteligência e tem a contra-inteligência. Então, provavelmente, essa parte de colocar na imprensa que havia explosivos lá dentro é justamente pro inimigo ficar com a incógnita. Fala, putz, e aí? O que a gente faz? E agora eu confio em quê? Nem TV mais os caras podem ver. Vou ter que fazer sinal de fumaça. Vou explodir minha fogueira. E assim, foi o maior ataque preventivo militarmente da história dos combates. Acho que o último ataque preventivo nessa dimensão tinha sido na Guerra dos 6 Dias, quando Israel atacou a Força Aérea Egípcia antes de começar a guerra. Né? Realmente algo sem palavras. Como que você avalia tudo que você viveu lá e que se acompanha? Você tem contato lá? Você avalia a escalada disso? Né? O Líbano, né? vai atacar Israel, tem que ser corajoso. Né? Eles já estão atacando, né? Desde o dia 8. O Hezbollah ataca. Hoje todo o norte e sul de Israel, o sul então é a fronteira com Gaza e o norte é a fronteira com o Líbano, você não tem ninguém morando lá. Todas as pessoas estão fora da casa delas há mais de um ano, porque já não tá seguro para eles. Então, assim, de novo, esse combate, o Hezbollah se meteu no meio no dia 8, agora eles vão pagar o preço e o pato por isso. E se você pegar, são só terroristas que sofreram. Mas você imagina assim, um ataque a Israel em território libanês Sim. Hoje, então, ataques da Força Aérea, eles vêm acontecendo direto, né? Eu acredito sim que a gente vai ter uma missão pontual terrestre dentro do Líbano para tentar empurrar o Hezbollah para cima do rio Litani, né? Então o rio Litani é um rio que passa ali pelo sul do Líbano e ali é meio que uma linha segura pro Hezbollah estar acima desse rio e não passar eles. Sendo que hoje eles estão em todo o sul do Líbano, né? Eles beiram a fronteira de Israel em todos os lugares. Ontem a gente teve um esquadrão terrorista de 2 terroristas que tentaram invadir Israel e foram neutralizados pelo exército. E o Irã, você acha que chega a ter um conflito direto entre os dois? O Irã hoje a gente vive uma shadow war com eles, é uma guerra da sombra, né? Então a gente opera com informações de inteligência. A gente teve o próprio líder do Hamas que foi assassinado lá quando o Geraldo Alckmin estava também na posse do presidente iraniano. Então hoje a nossa guerra direta é com o Irã, só que, cara, a gente tá em guerra em todos os lugares, porque são todas as milícias financiadas pelo governo iraniano. É uma forma que o Irã tem de tentar enfraquecer Israel pra gente não combater eles direto. E a gente não pode esquecer que eles estão hoje tentando obter armas atômicas, né? Sim. E o governo de Israel não vai permitir que isso aconteça porque... Eles não têm ainda, né? Porque tem uma coisa... Uns falam que eles já conseguiram... Não, eles não têm, mas eles estão próximos de obter. Acredito que mais 2 anos, assim, eles devem chegar a ter. Então a gente pode ter certeza que nos próximos 2 anos a gente vai ter uma operação militar em grande nível contra o Irã. Na guerra Irã-Iraque, né, eles mandavam aqueles escudos com lixo nuclear, que era o máximo que eles tinham na época. Né? Exato. Então, para você ver o quanto é perigoso você ter um país que ele é governado por extremistas, ditadores, como os ayatollahs. A Rússia, a China, a Coreia do Norte, o Brasil agora. Isso é preocupante. Se amanhã estourar uma 3ª guerra mundial, de que lado a gente vai estar? Do lado dos Estados Unidos, de Israel e da OTAN? Ou do lado da China, da Rússia, do Irã, da Venezuela e da Coreia do Norte? Isso é preocupante. Eu prefiro estar do outro lado. Eu prefiro estar do lado dos Estados Unidos e Israel. Eu prefiro que não tenha guerra, pelo amor de Deus. Puta, mas aí, cara, aí é um problema da gente entrar naquele mundo de achar que o mundo são rosas. E, cara, não é. O mundo não tá sendo isso. E é muito importante a gente trazer a realidade e se preparar. Porque nós estamos com dois pontos agudos, né? Israel e Ucrânia, né? E tem também Taiwan, que pode ser invadido pela China a qualquer momento. O que acontece? O eixo do mal, né, que é Rússia, China,
Coreia do Norte, eles estão tentando trazer os Estados Unidos a um ponto de colapso econômico, né? Os Estados Unidos sempre controlou a inflação deles como? Imprimindo dinheiro. O dólar é a moeda do mundo. Então, aumenta a inflação, eles conseguem fazer o que lugar nenhum no mundo consegue, que é imprimir dinheiro para controlar a inflação, né? E aí, o que começou? Se você pegar, começou com o Covid, certo? O mundo parou e só a China funcionou. Aí depois o mundo começou a suspeitar. Aí o mundo abriu parcialmente e a China parou, certo? Depois vem a guerra da Ucrânia, onde a Rússia invade a Ucrânia. Quem financia a Ucrânia e a OTAN? Os Estados Unidos. Depois vem a invasão do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro e o ataque de todas as outras milícias, Hezbollah, as milícias no Iêmen, as milícias no Iraque. Quem financia Israel? Os Estados Unidos. Agora a gente tem a possível invasão da China ao eixo do Taiwan, onde lá são feitos os maiores componentes eletrônicos de chips do mundo. Quem financia Taiwan? Os Estados Unidos. Então percebam como... Eu tento ver as coisas no macro, né? Sim. Então percebam como eles estão... movimentando as placas tectônicas dos interesses, né? Aí você teve esses 4 anos de governo Biden. O que ele fez? Abriu as fronteiras para todo mundo. Hoje você tem lá milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos que ninguém sabe quem são, não teve controle de passaporte, não sabe qual o passado dessas pessoas, não sabe o que elas são treinadas ou não para fazer. Então, assim... E teve um anúncio agora recentemente também de atentados, né? Nos Estados Unidos, você disse? Não nos Estados Unidos. De grupos extremistas, Hamas e tal, que ia começar atentados. Aqui, por exemplo, no Brasil, fazendo São Paulo, nós temos diversas células terroristas na cidade de São Paulo e espalhados pelo Brasil. Hamas, Hezbollah... Tem aqui também. Opa, vários operadores aqui. Nós tivemos um caso de operadores do Hezbollah que foram presos em Brasília, se preparando para fazer isso tem 2-3 meses, saiu no Fantástico. Apesar de que eu evito ver a Globo, mas me falaram que saiu lá. Ele estava se preparando para fazer um atentado. Contra uma sinagoga em Brasília, entendeu? Então, esses grupos terroristas, as células terroristas, hoje elas já existem na cidade de São Paulo. Não só na cidade, como pelo Brasil inteiro. E isso é muito pouco falado no Brasil. Também, com certeza. Inspirações antissemitas, né? Sim. E são caras assim, que se preparam e ficam prontos para fazer atentados contra escolas, contra sinagogas, contra igrejas. O que não faltam são exemplos. Vamos voltar a falar de política. A gente está conversando aqui um tempão, você não falou seu número, seu partido. Claro. Eu ia deixar isso pro término. Tô no PL, fui convidado pelo Eduardo Bolsonaro para entrar, meu padrinho político. Ele que me convocou para esse combate, né? Pediu testosterona ali e estamos chegando. Tô entrando com novas ideias. Acho que deu para mostrar um pouco nessa conversa... Qual é a minha diferença para a grande maioria dos outros candidatos? Meu número é 22018. Pessoal, dia 6 é 22018, não tem outro jeito. Em São Paulo é Henrique Cadima para vereador. Sou candidato do PL, número 22018. Espero que vocês tenham gostado das propostas que eu trouxe. São coisas que eu vejo que dá certo e que tem tudo pra gente trazer e tropicalizar e fazer com que a coisa comece a funcionar na nossa cidade. E a função do vereador também é fiscalizar, né? E contem comigo para mais do que nunca para isso, para estar em cima. E meu desejo é assim, eu não preciso estar na política, né? Eu não preciso disso financeiramente, não preciso nada. Você tem uma consultoria, né? Isso, eu fechei ela quando eu voltei da guerra, né? Mas eu tive uma proposta de uma multinacional americana para ser diretor de segurança deles no Brasil e eu recusei. Porque eu vejo hoje um momento o que a comunidade judaica, que os apoiadores de Israel, que as pessoas de direita, as pessoas de bem vivem na cidade de São Paulo. Questão de violência, a questão de a falta de segurança, a saúde, o antissemitismo, a questão de pressão contra as nossas crenças, contra o evangelismo, contra o cristianismo. Então, eu acredito muito nas missões que Deus passa, acredito que a gente vem todos para esse mundo, cada um com uma missão, e quando a gente atinge a nossa alma é elevada daqui para outro lugar. E eu fui colocado nesse mundo com a missão de ser um guerreiro, de ser um combatente. Deus me colocou isso nas guerras, nos combates que eu tive. E quando eu tava para sair de Gaza, eu tava num momento complicadíssimo. Até então eu não sabia que eu ia sair de Gaza.
Falei, Deus, por favor, se você tiver algo maior pra mim, me manda um sinal, que eu preciso muito desse sinal. No dia seguinte, meu coronel vem e fala, todo mundo que mora fora de Israel, que tem mais de 2 filhos, tá liberado pra ir. No dia seguinte, um mês depois, veio um convite pra eu ser candidato. Então, acho que assim, o universo tá colocando no caminho e que tudo dê certo, se Deus você falou quiser. outra coisa que a gente não conversou. Você falou que todo mundo que mora fora do país e tem 2 filhos. Você não falou da sua família. Fala um pouco do... Sim, meus avós, eles são sobreviventes do Holocausto, né? Então, quando eram vivos ainda, eles vieram refugiados da Europa quando os judeus começaram a ser perseguidos pelo nazismo. Chegaram aqui no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Pra você ter uma ideia, eles não tinham dinheiro para virem de navio, eles se esconderam ali onde caem os excrementos do banheiro. Meu avô teve um irmão dele que se infeccionou. Eles tiveram que jogar ele pela janela do navio para não infeccionar o resto da família e todo mundo morrer. Então foi esse o tipo de realidade e dificuldade que eles chegaram. Chegando aqui em São Paulo, eles foram recepcionados pelos italianos do Palestra Itália, por isso agora entendi, a minha ligação. A Então eu cresci minha vida inteira no Palmeiras, sempre fui sócio do clube, fiz boxe lá, conheço muito o pessoal da diretoria, o conselheiro. Moro lá próximo também, então é um ambiente que eu sempre gosto, sempre fez bem pra mim. E sobretudo, são pessoas que me recepcionaram e possibilitaram de ajudar com a minha família, que a gente seja quem nós somos hoje. Você é casado, tem filhos? Né? Não sou casado, namoro, mas não sou casado. Sou juntado, vamos colocar assim. Mas interessante, né, que essa coisa que você traz é uma coisa objetiva, pontual, né, e organizada. Né? Como é que é o lema lá? Não sei o que lá, organização? Quando você tá lá sobre tensão? Don't panic, organize. Sem pânico, organize. Isso a gente vem muito do mundo militar, né? O mundo pode estar caindo, os caras tacando granada, atirando em você. Calma, vamos continuar aqui, postura, e vamos pensar o que a gente vai fazer. Essa coisa organizada, como você apresentou as propostas, assim, o jeito que você pensa, segurança, o jeito que você pensa, e que elas são organizadas didaticamente, mas ao mesmo tempo dá para perceber que você pensa elas interagindo uma com a outra, né? Sim, elas conversam diretamente uma com a outra, né? Você tem que ter essa integração entre os departamentos, porque assim se otimiza também, se diminui os gastos, se otimiza os serviços. Só tem a agregar, né? Então, fala um pouco das suas redes sociais para o pessoal Claro, Edson. Obrigado, pessoal. Convido vocês a me seguirem no Instagram, no X, no próprio TikTok. É Henry Kadima SP. Henry com HY, Kadima, Kadima SP. Esse é meu Instagram. Por que Kadima? Kadima em hebraico quer dizer pra frente. Era o nome da minha consultoria. E é algo que eu levo muito pra minha vida, né? De sempre seguir em frente. As dificuldades vão aparecer, sim. Se fosse fácil qualquer um faria, mas a gente tem que atropelar, passar por cima e Kadima, ir pra frente. Que você quer uma mensagem final pra turma? Claro, eu queria agradecer a oportunidade aí de se abrir a porta, Edson, um prazer estar com vocês aqui. Convido o pessoal a me seguir nas redes sociais, a votarem em mim no dia 6/22/018. Espero que vocês tenham gostado um pouco das propostas que eu trouxe, que elas façam sentido para as reais necessidades que vocês têm. E contem comigo, podem me chamar nas redes sociais, aonde quiserem. Vamos estar aqui sempre e espero poder vir mais vezes aqui. Com certeza. Foi um prazer. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi um papo assim, muito elucidativo e eu aprendi muito aqui hoje. Pô, que bom, que ótimo. Eu acho que muita gente também que vai ver, você vai aprender bastante coisa e entender um pouco, né, como é que as coisas acontecem. Sem versões, né? Quem é testemunho ocular realidade da história. Nua e crua. Primeira pessoa, né? Exato. Quer saber a verdade, ouve de alguém que esteve lá. Se não é... História de... se não é narrativo. Exato, perfeito. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Esse foi mais um Veiculando, Doutor Monitora. Espero que tenha gostado.